Boa noite. Estamos iniciando mais um podcast aqui semanal no Além do Divã e hoje a gente vai trazer uma temática muito boa para vocês, fazendo uma introdução ao curso que vai iniciar agora sábado, um convite para vocês se inscreverem. E hoje a gente tem a participação do Marcelo Fernandes, nosso coordenador, e a gente está aguardando aqui José Aldo chegar também para deixar seu comentário, sua dúvida, sugestão e também fazer a sua inscrição ao curso que vai iniciar. Marcelo está chegando, já adicionei aqui o Marcelo à tela, estou só aguardando aqui ele entrar na tela e vamos aqui esperar José Aldo chegar. José Aldo já chegou por aqui. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos. Boa noite. Marcelo, já adicionei aqui a tela, mas não apareceu. Boa noite a todos. Não apareceu? Eu também Não, tentei agora várias horas, não estava dando certo. E eu não estou lhe vendo, José Aldo. Não está me vendo? Não. Para mim está aparecendo só minha imagem e não sei se quem está nos acompanhando por aqui está aparecendo as duas imagens. Eu estou vendo você e você não está me vendo. Não. Marcelo, eu estou lhe adicionando novamente vou aqui. Sair então, Fabiola. Eu vou sair então, né? Peraí. Marcelo, pronto. Marcelo chegou. Boa noite, boa noite. Boa noite. Marcelo. José Aldo. Oi. Marcelo, você está vendo os três aqui na tela? Sim, Eu estou vendo. Consigo vendo ver José Aldo e consigo olhar a Fabiola. Está escutando minha voz, Marcelo? Sim, tudo certo. Tá me vendo? Tá me vendo, Marcelo? Pois é, eu também estou lhe vendo. Estou vendo a Fabiola. Bom, eu não sei o que aconteceu, mas ultimamente o Instagram está com isso. Eu não consigo ver todos que aparecem, mas eu estou vendo aqui na tela só o Marcelo e o José Aldo eu não estou vendo. Então, hoje a gente tem um tema aqui no Além do Divã, é a introdução que a gente vai fazer aqui ao curso que vai iniciar agora sábado. Introdução ao curso A Face do Sintoma. E nós temos aqui a participação do nosso coordenador, como convidado aqui no nosso divã, Marcelo Fernandes e José Aldo. Seja bem-vindo novamente aqui, Marcelo, mais uma vez para falar dos cursos que a gente faz, com o José Aldo ministrando. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no divã. Pode ficar à vontade, Marcelo, José Aldo, é com vocês. Fique à vontade, Marcelo. Perfeito, vocês conseguem me ouvir certinho aí? Tá baixo, tá tudo certo? Tá bacana. Tá bom. Estou lhe ouvindo. Perfeito então. Então, a gente tem mais uma proposta aí, né, de um curso que a gente já vem caminhando assim, nós três, né? Fabiola está desde o primeiro curso, acabou que a gente formou essa tríade, né, para continuar fazendo com que isso pudesse andar. A gente já está em mais de 2 anos juntos, em sábados, às vezes nas quartas-feiras. A gente já teve outros momentos também. Então é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre interessante participar, né? Eu sempre vou ratificar que o programa que vocês tomam de conta às quartas-feiras, além do divã, é muito importante para a questão da própria divulgação da psicanálise em si, né? Estava assistindo umas aulas esses dias e aí alguns psicanalistas, né, chamaram a atenção para essa questão mesmo de fazer com que a psicanálise ela possa de fato ser conhecida nesse sentido de acessibilidade, para que as pessoas saibam de fato do que a gente fala e do que a gente faz, para quando surgir, por exemplo, esses debates que, de acordo com o professor Jorge Cesarino, são debates idiotas, né?
se perguntando se psicanálise é ciência, para que a gente possa, de fato, ter esse espaço já estabelecido, para que a gente mostre, de fato, o que faz um psicanalista, o que é a psicanálise. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Não lembro quantos programas já participei, mas, assim, me apresentando novamente, né, Fabíola já falou, me chamo Marcelo Fernandes, sou psicólogo, tenho um percurso na psicanálise aí desde 2019, né, atualmente sou terminando uma pós-graduação em psicologia clínica, faço parte aqui dos cursos que a gente acaba fazendo geralmente aos sábados, tem outros projetos também da psicologia, atualmente sou supervisor da clínica de psicologia da Faculdade de Anhanguera, na verdade, da clínica de psicanálise, né? Os alunos de psicanálise, eles acabam fazendo suas supervisões comigo, então é um prazer estar aqui de novo e espero que seja mais um bate-papo bem legal, porque tem muita coisa, porém, o que a gente vai fazer aqui é só uma introdução para que a gente possa, de fato, se aprofundar a partir de sábado, que é os momentos que a gente tem no curso. Bom, gente, boa noite a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos que estão de fato presentes nesse momento. Agradecer ao Marcelo, que é o coordenador do curso, de todos os cursos que eu já administrei, juntamente com a Fabíola, e dizer que, mais uma vez, é uma honra, Marcelo, tê-lo aqui conosco, né, fazendo parte desse momento. E, como você falou, esse é um espaço para que nós possamos, né, contribuir com a psicanálise, né, me vem à mente agora uma frase de Lucy Ferry, um grande filósofo francês, que ele diz que aquele que não encontrou um motivo para morrer é um pobre homem. Talvez a psicanálise seja a nossa causa, seja a nossa bandeira. E eu tenho pensado muito nisso, e o Além do Divã foi feito para vocês e por vocês no intuito de nós tirarmos essas dúvidas, questões, lembrando que a opinião de vocês é válida, as sugestões de vocês são válidas, o que vocês gostariam que nós melhorássemos, o que nós poderíamos fazer mais ainda além do divã. E quanto mais, eu quero agradecer a presença de todos que fazem presente, e daqueles que já estão aqui, e daqueles que ainda vão vir, e que vão nos assistir no YouTube, no Instagram, e assim sucessivamente. E como o Marcelo falou, hoje nós iremos ter uma prévia. Quero agradecer a Fabíola, essa companheira que tem estado comigo todo o tempo, né? Já temos 1 ano de divã, já passamos já do estado probatório, né, Fabíola? E agora nós estamos aqui. Então, nós vamos falar um pouco sobre o sintoma, né? É um tema, podemos dizer que é um tema muito caro, né? O que é o sintoma? Lacan fala do sintoma e do santoma, né? Do sintoma ao santoma, né? E aí a gente vai falar, eu gostaria de falar primeiramente qual é a função do sintoma. E aí a gente vai conversando, não vai ter uma ordem linear, né? A gente vai, como um discurso breve, como falara o Marcelo, né? Então, a função sintomal, a própria palavra diz da função sintomal. O que leva uma pessoa à análise? A demanda de análise, ela é correlata à elaboração do sintoma, enquanto sintoma analítico. Porque para Lacan, o seminário 5, as formações do inconsciente, ele vai dizer que o que é o sintoma? O sintoma é aquilo que é analisável. O sintoma é aquilo que é analisável. Então, o sintoma, ele é correlato à elaboração, a análise é correlata a uma elaboração do sintoma enquanto sintoma analítico. Porque a análise não é função do sujeito. Isso é muito importante que nós saibamos. A análise, ela é função do sintoma. Ela não é função do sujeito. Isso significa que a análise não é, podemos dizer assim, um atributo ou podemos dizer, um qualitativo do sujeito como algo que lhe seria próprio. Porque quando a pessoa busca uma análise, né, ela não busca, o sujeito não busca uma análise, ele busca curar-se desse mal-estar, que seria o sintoma, né?
para que a análise inicie, é preciso transformar, por isso que a clínica psicanalítica é diferente de todas as outras clínicas, porque para que haja propriamente uma análise no contexto psicanalítico, é preciso transformar o sintoma a qual o sujeito se queixa em um sintoma analítico. Certo? Isso é muito importante, transformar essa queixa num sintoma analítico, e para que isso aconteça, é preciso que quem é analisado, é preciso que a pessoa se queixe, se questione, por que sofre? Por que estou tão mal? Então, isso, essa demanda de análise, porque toda demanda, Lacan vai dizer, é uma demanda de amor dirigida ao mundo. Então, não é simplesmente eu chegar para o Marcelo, eu quero fazer análise contigo. Por quê? É porque eu quero me conhecer. Lembrando que a análise é função do sintoma. O que leva o sujeito a uma análise é o sintoma. É o mal-estar da qual esse sujeito está passando, o qual está atravessando. Eu gosto muito daquela poesia de Carlos, Carlos Drummond de Andrade, né? Essa pedra no meio do caminho. É uma pedra no meio do caminho que todos nós passamos e temos. E essa pedra no meio do caminho, que é esse sintoma, que é esse mal-estar, significa que quando a pessoa buscou uma análise, significa que ele tropeçou na pedra no meio do caminho. E nós, analistas, o convidamos a falar sobre essa pedra. Tudo bem? Posso? Sinta-se à vontade para completar, Marcelo. Perfeito, José Aldo. Isso que tu comentou, né? Esse início aí, a introdução desse nosso papo, me lembra muitas aulas, né, que a gente já teve no curso. Sim. E me lembra bastante também os momentos que eu já tive com meus alunos, né, em supervisão. Porque assim, a gente sempre tem aquele ímpeto, principalmente dentro da psicologia, de tentar nomear o que aquele outro traz pra gente, né? Sim. O José Aldo me procurou com sintoma disso, desse jeito, daquele jeito. Eu sempre ratifico isso para os meus alunos, né? Que existe uma diferença entre queixa e demanda. E que existe um fato de que nem todo mundo faz análise, né? Nem todo mundo tá, digamos assim, nem apto, mas nem todo mundo consegue entrar nesse processo. Tem pessoas que estão prestes a entrar nesse momento e quando elas se aveem com esse sintoma, elas se afastam, elas somem, não querem mais voltar. A partir do momento que você devolve uma pergunta muito específica para essa pessoa, principalmente quando tem relação com o sintoma, ela acaba se afastando, ela some, né? Já aconteceu de eu estar atendendo uma determinada paciente e a partir do momento que ela se viu de frente com esse sintoma que ela já estava trazendo há pelo menos 3, 4 sessões, sempre repetindo a mesma coisa, mas não se dando conta daquilo, ela assumiu. Falou que não ia mais dar para seguir comigo, né? Que enfim, não queria mais, que ia procurar outra coisa e tudo certo, né? A gente não tenta forçar o paciente a continuar com a gente, né? Não existe essa questão da gente tentar, digamos, falando assim no bom maranhense, tentar empurrar com a barriga algo que a gente não vai conseguir. Então, quando se trata de sintoma, a pessoa muitas vezes chega com esse ímpeto, né, de dizer que tem isso, que tem aquilo, que ela está sentindo isso, que sente angústia, que ela tem algo que ela não sabe nomear, né? Isso me lembra uma frase do Nietzsche, que ele fala que nós, enquanto seres humanos, não nos aquietamos enquanto a gente não consegue nomear as coisas que nos causam sofrimento, angústia. A frase vai mais ou menos nesse sentido. Se eu não me engano, essa frase está em Crepúsculo dos Ídolos ou Etiomo. Enfim, então quando se trata de sintoma, a gente tem uma gama de coisas que o analisando ali vai trazer para a gente, mas que a gente tem que ter muito cuidado, né? Até onde de fato aquilo é um sintoma, até onde de fato a pessoa, falando na linguagem lacaniana, que ela goza nesse sintoma, né? Até onde de fato a gente consegue fazer com que essa pessoa possa enxergar que isso é um sintoma, né? Que é uma repetição que sempre leva ela àquele sofrimento, né? Você escuta aquela pessoa, né? Escuta essa narrativa, essa história
que, como o José Aldo falou, né, tem uma pedra no caminho, né? Você está sempre tropeçando nessa pedra, fazendo com que retorne aquele mal-estar, né? Que aquilo que você planejou, sei lá, tipo, por 3 meses deu errado. Aí você planejou de novo por 5 meses, deu errado de novo, né? Você fica meio que manco, né? Eu não lembro onde foi que eu vi essa expressão, mas o sintoma ele te deixa manco, né? Porque você planeja as coisas, né? Mas chega um certo momento que você não consegue de fato alcançar aquilo, ou talvez você não queira alcançar, porque esse gozo, esse sintoma, ele está nisso, de você não alcançar determinada questão, determinado objetivo que você tem, porque toda vez que você chega perto, aquilo vira insuportável para você. Existem muitos casos de pessoas que acabam ascendendo a grandes cargos na empresa e as pessoas não sabem lidar com isso. Elas não sabem ocupar esse lugar. Aí vai surgir o que geralmente é chamado de ansiedade, transtorno do pânico, né? Enfim, que a psicologia acaba nomeando desse jeito, mas a gente sabe que da psicanálise existem outras coisas por trás disso, que não só essa gama de sintomas que geralmente são apresentadas, que existe um conteúdo ali por trás de porquê que quando essa pessoa chegou em determinado local, ela começou a se sentir estranha, começou a se sentir mal-estar, começou, por exemplo, a não querer ir mais para o trabalho, né? O que é que faz com que eu fique preso dentro de casa, sendo que eu tenho funções a desempenhar? E aí isso lembra até o próprio texto do Freud, que é um texto clássico dele, Inibição, Sintoma e Angústia, né? Quando ele vai falar sobre essas três instâncias, que geralmente é o que chega na clínica para gente, né? Uma inibição, né? O Freud fala que essa inibição, ela é como você não desempenhar uma função totalmente. E aí ele dá um exemplo assim bem específico sobre, por exemplo, homens que não conseguem ficar eretos na hora do ato sexual, né? Você tem uma inibição de uma função. Aí Freud fala que o sintoma, pelo menos foi o que Freud passou para a gente, que o sintoma em si ele já estava relacionado a uma patologia, né? As neuroses e suas ramificações, a psicose, enfim. E já a angústia estava relacionada a esse conteúdo, né? Que esse conteúdo, ao chegar na nossa consciência, ele faz com que a gente trave, né? Então, geralmente, quando a gente vai falar sobre ansiedade, na clínica psicanalítica, a gente está falando sobre uma angústia, né? Sobre algo que é insuportável, sobre um conteúdo que, caso ele chegue no nosso aparelho psíquico, ele geralmente vai causar uma certa desordem dentro da nossa vida laboral. Muito bom, Marcelo. Uma coisa interessante que tu colocaste aí, a questão do sintoma como a repetição, eu me lembrei da questão do lucro, né? Do lucro do sintoma. Há um lucro, às vezes a pessoa ela se gratifica, né, com o seu próprio mal-estar. Às vezes ela está se aproximando da verdade, mas ela recusa a verdade. Ela nega, ela recua diante da verdade, diante desse estranho, desse que ela não quer se deparar. E muitas delas fogem, porque também muitas vezes o sintoma é esse lucro, né? Há um lucro no sintoma, que pode falar sobre isso também, né? Que é uma gratificação com o sintoma, aquilo que lhe faz mal, mas ao mesmo tempo você goza com ele, né? Lembrando que a palavra gozo não significa prazer em psicanálise, mas significa o prazer no desprazer. É isso que significa gozo em psicanálise. Então, muitas pessoas se gratificam com seu mal-estar, estão sofrendo, mas não buscam ajuda. E só buscam ajuda quando de fato tudo explodiu, como se fosse, podemos dizer, uma forma, vou falar numa forma assim, fisiológica, como se fosse uma apendicite que estupurou, né? E às vezes buscam quando o momento, todo o sintoma, ele já não consegue mais lidar com esse sofrimento, né? E aí é importante nós explicarmos, Marcelo, que o sintoma psicanalítico é diferente de um sintoma psiquiátrico. Porque em psicanálise, o sintoma ele não é um distúrbio, um transtorno ou um distúrbio que causa sofrimento. Não é um sinal, não é um índice de dizer aqui está há uma adequação aqui e ali eu aponto está aqui no cérebro, está no corpo. Não. Para a psicanálise,
para a psicanálise, né, o sintoma, ele é, acima de tudo, um mal-estar. Um mal-estar que se impõe a nós e que está além de nós, e que nos interpela. Nesse sentido, nós podemos dizer que o sintoma é, antes de mais nada, um ato involuntário, produzido além de qualquer intencionalidade e de qualquer saber consciente. Porque o sintoma para a psicanálise é a própria formação do inconsciente. Né? Então, o sintoma para a psicanálise é a própria manifestação do inconsciente. Por isso que é importante nós entendermos que quando o sujeito se apresenta ao analista para queixar-se do seu sintoma e até pedir para ser curado desse mal-estar, para a psicanálise isso não basta. Isso não basta porque é preciso que essa queixa, né, que esse mal-estar, que essa queixa se transforme, de fato, em uma demanda de análise que é dirigida ao analista. E que esse sintoma, em vez de ter um índice, um sinal, que o sintoma ele passe desse estatuto de resposta a um estatuto de questão para o próprio sujeito, para que o sujeito seja instigado a decifrá-lo. Aí sim é o sintoma para a psicanálise. Porque o sintoma para a psicanálise, ele não revela uma verdade, ele trata-se da verdade do próprio sujeito, do inconsciente. Porque para a psicanálise, o sintoma, ele não remete a uma doença. Certo? Então, o sintoma, o que é o sintoma? O sintoma é aquilo que faz sofrer. Esse sintoma é como uma barreira, né? Nós falamos da pedra no meio do caminho, é como uma barreira na estrada que você esbarra e não consegue mais ultrapassar. Né? Ele lhe paralisa, ele lhe neutraliza. E aí nós podemos dizer, fundamentado nisso, que o sintoma seria, nesse sentido, uma pedra no meio do caminho. Seria uma pedra no meio do caminho. Né? E que é importante nós nos haver com essa pedra. O que nós faremos com essa pedra no meio do caminho? É essa a proposta da psicanálise. Né? Essa é a proposta. O que nós fazemos, e como dizia, eu me lembrei agora do pensamento de Heidegger, que ele dizia que o sintoma é uma vela iluminada. Né? Em relação ao quê? Em relação à verdade. Então, isso é muito diferente. Então, o sintoma é esse mal-estar. É esse mal-estar que se impõe, que está além de nós, é essa pedra no meio do caminho, né? É aquilo que me faz sofrer, mas para que seja analisável, porque Lacan vai dizer que aquilo que o sintoma é aquilo que é analisável. E muitas vezes o sintoma, como diz Lacan, ele se apresenta mascarado. Né? E são essas temáticas que nós iremos, né, trabalhar em nosso curso. Né? Nós estamos aí, e aí a gente vai nos aprofundar mais sobre essa temática, né, Marcelo? E é por aí. Exatamente. Sinta-se à vontade para falar, nós estamos no bate-papo. Se você tem alguma pergunta, nos coloque. Né? Então, isso é importante. Porque é importante também, Marcelo, a gente entender o sintoma psiquiátrico é um índice, é um sinal, é algo, uma demarcação. Está bem ali, está aqui, está na parte. Então, algo demarcado. Para a psicanálise, não. O sintoma, ele tem a ver, ele é um fenômeno subjetivo. Ele é um fenômeno subjetivo que constitui não um sinal de uma doença, como na psiquiatria. O sintoma é uma doença, é um distúrbio, é um transtorno. Para a psicanálise, não. O sintoma é um fenômeno subjetivo que constitui não um sinal de uma doença, mas a própria expressão de um conflito inconsciente. Então,
o sintoma, daí nós falamos que o sintoma é a própria formação do inconsciente. Sim, sim, é isso mesmo, Joseldo. E é importante falar sobre essa questão da psiquiatria em si, porque de fato existe uma diferença entre o sintoma médico, né, da psiquiatria e o sintoma que a gente dá ênfase aqui na psicanálise, né? Esse sintoma que muitas vezes vem do real, esse algo que a gente não consegue nomear, esse impossível de ser falado, né? O sintoma muitas vezes é algo do indizível, né? O paciente ele se questiona sobre muitas coisas, por que que aquilo acontece, por que que ele sente isso, por que que ele não consegue explicar, né? E ele acaba repetindo a mesma coisa diversas vezes na vida, quando o paciente, analisando no caso, né, ele já está há muito tempo assim, né, aqueles pacientes que acabam durando bastante, que passam 1, 2, 3 anos com a gente, ele vai começando a perceber onde essas repetições acontecem, né? Às vezes o paciente ele vai percebendo isso sozinho, muitas vezes ele precisa assim da nossa ajuda, digamos assim. É necessário que muitas vezes a gente possa apontar algumas coisas que de fato ele não esteja percebendo. Mas é importante falar sobre isso na psiquiatria em si, porque atualmente a gente tem diversos problemas relacionados ao que eles chamam de patologias, né, psicopatologias, Sim. onde o DSM ele dá essas demarcações, né? Se você tem depressão, você tem que cumprir tantos sintomas, né? Se você tem depressão maior, você tem que cumprir tantos sintomas. Se você é borderline, tem toda uma questão que você tem que cumprir tipo 6 de 11 sintomas que eles apresentam por um determinado tempo. Isso causa um problema para a gente, né? Porque quando a gente vai ler o DSM, eu, por exemplo, na época de faculdade, né? Atualmente, assim, ainda vou lá para mesmo só em questão de pesquisa, e aí você lê aquele negócio e você tá com pelo menos 3 transtornos de lá, né? Tipo assim, a semana passada, sei lá, eu tava me sentindo esquizoide, essa semana eu tô me sentindo Bipolar. meio borderline, enfim. E aí a gente vai elencando aqueles sintomas e é uma preocupação, né? Porque, assim, pelo fato das pessoas terem muito acesso na atualidade, elas acabam pesquisando, né? Ah, tô sentindo tal coisa. E aí o Google, que pelo menos nesse caso seria mais ou menos uma espécie de DSM, digamos que digital, ele te dá um diagnóstico, né? Um possível diagnóstico. Ah, talvez você elencou os sintomas, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem transtorno do pânico, que geralmente tem fobia social, que geralmente é o que mais sai, né? E aí as pessoas se identificam com isso, né? Achando que elas têm determinada patologia, ou que elas podem nomear aquilo que atravessa elas, né? Tipo assim, eu estou me sentindo de tal maneira, faz uma semana que eu estou assim. Aí, por exemplo, às vezes quando essas pessoas chegam para a gente, né, buscando um atendimento, que muitas vezes para as pessoas não faz diferença se você é da psicanálise, se você é da terapia cognitivo comportamental, a pessoa só vai lá e procura. Mas vamos dizer, né, que ela chegue a um psicanalista, né, que seja ético, que seja um ótimo profissional, chegue relatando isso tudo, e aí vai começando a descobrir que a vida dessa pessoa é um conflito só, né? Não fala com a mãe, deixou de falar com o pai porque o pai acha que de repente ela deveria se reconciliar com a mãe, a relação com os filhos não são tão boas assim, que acaba sendo um reflexo desses pais também. No trabalho ela não consegue se relacionar com as figuras de autoridade, que vai refletir também nessa relação com os pais, que são essas figuras de autoridade. E aí a pessoa vai, digamos assim, criando uma bola de neve, né? Porque muitas vezes, como o José Aldo falou, e ele gosta sempre de repetir isso nos cursos, né? A pessoa já passou por pastor, padre, já foi em terreiro, já foi em todo lugar, e aí ela para lá na análise, achando que o psicanalista tem que fazer milagre, né? Ah, não, José, tem que me curar, né? Tem que me curar, dá teu jeito, tô te pagando aí, então agora é tua vez. Eu falei já o que eu tenho. E aí você começa a descobrir, junto com a pessoa, que a vida dela é um caos só, né? Mas a culpa não é dela. A culpa é da mãe que não fala com ela, a culpa é do chefe, que é muito chato, a culpa é do filho, que que é adolescente, está numa fase ruim, que não respeita os pais, enfim. E aí a pessoa vai começando a se perceber que dentro desse processo, desses sintomas que ela está trazendo, dentro desse caos que ela está envolvida, ela tem o seu quê de responsabilidade também. E esse é um ponto-chave,
para a gente dentro de uma análise, né? Ou a pessoa Interessante. ela vai de fato continuar no processo, ou ela vai embora, como eu já falei anteriormente, que acontece bastante, né? José Aldo, que já está muito mais tempo na clínica do que eu, sabe como que acontece isso, né? A Fabíola me procura, falando que tem isso, que tem aquilo, aí chega um momento que de fato a Fabíola tem que se implicar com aquilo, né? A Fabíola descobre que ela tem uma responsabilidade dentro disso. Aí a Fabíola vai dizer assim, eu não, tô ficando é doida, eu não tenho nada a ver 28. com isso, nem volto mais. Pronto, ela vai viver a vida dela. Ou seja, dentro desse sintoma, dentro desses problemas que ela traz, existe uma repetição, né? E existe um gozo, como o José Aldo falou, esse prazer no desprazer. E aí quando eu falo isso para as pessoas assim que não são tão chegadas a esses termos, é tipo assim, mas espera aí, como assim um prazer no desprazer? Como que a pessoa pode gostar disso? Pois é aí que tem a inscrição do que a gente chama de real, né? Aquilo que a gente não consegue explicar de uma maneira tão plausível, porque assim, lembra até da fala do professor Jorge Cesarino de novo, que ele disse que dentro de uma análise, quem sabe de fato seus efeitos é só quem passou por ela, né? Se eu pedir para José Aldo explicar, José Aldo, quais são os efeitos de uma análise, José Aldo vai me dar uma ideia de quais são os possíveis efeitos, né? Mas só quem passa de fato consegue enxergar para que aquilo serviu, né? Como que foi aquela caminhada, porque, como o José Aldo falou, o sintoma é uma verdade do sujeito, é uma singularidade. Se eu apresento o mesmo sintoma que a Fabíola ou coisas parecidas, tem uma significação diferente para mim. O jeito que eu nomeio aquilo que me interpela é diferente daquilo que Fabíola enxerga, que passa por ela também. Não é porque, por exemplo, eu e Fabíola, vamos supor, né, não falamos com nossos pais, mesmo que sejam motivos parecidos, nós enxergamos, a gente se enxerga dentro dessa situação de uma maneira diferente. Os nossos sintomas, eles podem ser, entre aspas, assim, parecidos, mas dentro da nossa interpretação, dentro da nossa narrativa de sofrimento, essas coisas elas vão se apresentar de uma maneira diferente. Então, por isso que isso é um ponto-chave para a gente, enquanto psicanalista, quando esse indivíduo chega para a gente. Se ele não se percebe dentro daquela problemática ali, você não consegue, de fato, fazer com que esse indivíduo entre em análise e você não consegue, em última instância, também ajudá-lo, né? Porque se José Aldo chega para mim dizendo que tem isso e tem aquilo, e ele nunca enxerga a responsabilidade dele dentro desses problemas, então ele não vai entrar em análise, porque a culpa não é minha, né? A culpa é do outro, a culpa é do meu chefe, é da minha mãe, a culpa é do meu filho, né? Eu estou sempre tentando fazer tudo certinho, mas aí sempre tem alguém que me interpela, né? Sempre tem alguém que faz eu mancar. Mas por quê? Né? Por que eu sofro? Né? Como o José Aldo falou, a gente tem que se interpelar. Por que eu sofro? Essa é a questão. Muito boa colocação. Fabíola, só corrigindo, é dia 28 o curso. Você colocaste aí 25. Bom, pelas palavras, você me fez lembrar, porque nós somos neuróticos. O neurótico é aquele que está sempre mancando, édipo, né? Está com os pés inchados. Nós estamos sempre mancando, né? Cambaleando. E o sintoma é isso que te faz cambalear na vida, é isso que te faz tropeçar. E muitas vezes você não se dá conta, e tem muitas pessoas, Marcelo, Fabio, que acreditam que estão dando salto na vida. Mas se perceberem bem, eles estão no mesmo lugar, eles nunca saíram do lugar. Eles estão presos a essa compulsão, a repetição, como dizia o mito de Sísifo, né? Carregando a pedra todo o tempo, fazendo esse mesmo movimento. Alguma coisa interessante que nós sempre se queixamos do outro para depois se queixarmos de nós mesmos. Aí eu atendi um paciente um dia atrás, e aí e aí ele diz assim, eu sou assim, é por causa de mamãe, é por causa de papai, é por causa de titi. Ou seja, ele está sempre se desculpabilizando pelo mal-estar do qual ele é atravessado. Porque o sintoma é uma questão subjetiva do próprio sujeito. Então, ele está se desculpabilizando por esse mal-estar. E aí entra aquele aforismo lacaniano, e quando ele diz, na condição de sujeito, somos todos responsáveis por nós mesmos. Na condição de sujeito, somos todos responsáveis por nós mesmos. Só que é mais fácil me queixar do outro
E aí eu me lembrei de Freud, quando a jovem Dora chega meu pai, é o senhor K, é a senhora K, e ele chega e diz, qual é o papel? Qual é o seu papel diante de tudo que você se queixa? E aí é que nós chamamos do quê? De retificação subjetiva, que é o momento em que o sujeito ele passa a se interrogar, a se perguntar, a se questionar e fazer participante e reconhecer que ele é participante desse próprio mal-estar. E que nós vivemos hoje numa sociedade de culpabilizar o outro. Eu não sou poeta porque minha mãe nunca me deu um livro de poesia. Eu não sou assim porque eu não. E aí fica nessa jogando para outro. Eu não consegui isso porque meu pai não me deu a oportunidade, minha mãe não me deu. E aí nós estamos sempre culpando o outro pelo fracasso. E é esse sintoma que é aquilo que nos molesta, que é aquilo que nos incomoda, que é aquilo que provoca dor, que provoca desprazer. Mas a pessoa, muitas vezes, ele tem um ganho, como Freud diz, um ganho secundário, um lucro sintomático com isso. Mas tu sofre tanto, por que tu não procura uma ajuda? E aí eles só procuram ajuda quando estão com uma apendicite e está para supurar. Mas isso já andou em vários lugares, quando o sintoma não consegue mais, né? Ele não consegue mais encontrar sentido para aquilo que lhe escapa, porque o próprio sintoma é a própria formação do inconsciente. E o inconsciente é o não saber aquilo que me escapa e que muitas vezes pode me colocar dentro de uma compulsão. Por que o sintoma? Porque o sintoma ele é uma mensagem. O sintoma é mensagem. O sintoma é linguagem. O sintoma ele é uma palavra congelada. É uma palavra congelada que deve ser liberada. O sintoma é um significante de um significado recalcado. Recalcado para essa consciência do sujeito. Então é importante, por isso que no sintoma freudiano, você tinha aquele momento de trazer o recalcado para a consciência. Tornar inconsciente, a pessoa automaticamente curava. E aí lá Freud foi percebendo que não era mais bem assim. E aí foi que ele foi percebendo que e ele se questionou. Eu acho linda essa frase de Freud, quando ele diz assim, por que as pessoas são felizes com o sofrimento? Trazendo em outra linguagem, por que as pessoas são felizes com isso? E aí que ele descobriu isso no além do princípio do prazer, que parece que existia algo que a pessoa se satisfazia. Parece que não queriam sair dali. E aí Lacan vai dizer que há um resto sintomático que é inanalisável. Eu dou tudo para o meu analista. Pega isso, pega aquilo. Eu me lembrei de um desenho do Pica-Pau, que o cara deu no Pica-Pau, não pode ir embora, e ele roubou vários objetos, quando a pessoa me dá os objetos, ele foi dando. E aí tem tudo aí, tem. E aí ele vira de corte e diz, mas eu não vou dar isso aqui eu vou guardar. É como se o santoma é esse santo que eu não quero compartilhar. Eu quero esse pouquinho para mim. Né? Deixa isso para mim. Então tem pessoas também que se gratificam com o sintoma. Por isso que Lacan vai dizer que na condição de sujeito, todos nós somos responsáveis pelo nosso mal-estar também. Porque muitas vezes, e outra coisa interessante que nós percebemos, é o meu inconsciente. Eu fiz isso, foi meu inconsciente. A pessoa está sempre culpabilizando o inconsciente pelos seus atos, e esquecendo que ele é responsável pelo seu próprio inconsciente. Entende, Marcelo? Entende, Fabíola? Não, eu fiz isso, não foi meu inconsciente, eu não quero fazer. Não, foi meu inconsciente. Como se o inconsciente agisse sozinho. Como se ele não fosse, porque aí é que Lacan chama o inconsciente, a máscara do sintoma, que é esse desejo mascarado, que se apresenta de várias formas. Então, todos nós, né? E aí, eu me lembrei de uma frase de Lacan, que ele vai dizer que o sintoma teria uma palavra que não foi reconhecida pelo outro. Né? E que pede também para ser reconhecida, mas também tem muitas pessoas que não querem ir, como diz Lacan nos escritos, não querem se deparar com o seu ponto de horror.
Eu ao encontro do horror, eu disse, não quero saber mais não, que tá bom para mim, tá bom até aqui, eu vou me embora. Né? Porque se deparar com a sua imagem, vamos pensar mitologicamente, com a sua imagem meduçante, eu me deparar com esse outro que eu mesmo, e que pode me petrificar, é doloroso. Mas a análise, me lembrei de um analista agora, que ele falou uma coisa interessante, linda, eu me senti o nome do psicanalista, ele disse que estava atendendo um suicida. E aí ele falando depressivo, suicida, e o depressivo e o suicida dizia assim, depressivo e suicida, dizia, esse mundo não vale nada, esse mundo não tem sentido, esse mundo não presta, para que viver nele? E aí ele dá uma pontuação, e por que se matar? Se você sabe que ele é assim mesmo, se ele é isso mesmo. Entende? É muito interessante isso. O mundo é isso mesmo, é esse sintoma, eu tenho que me haver com ele. Essa proposta de Lacan, saber fazer com esse mal-estar que me interpela, que me interroga, que me faz sofrer. E aí me lembro daquela frase de que eu não posso vencer meus inimigos, uno-me a ele. Fazer as pazes com o seu sintoma. Eu acho que essa é a grande proposta psicanalista. Levar o sujeito ao encontro do seu desejo e fazer-se a paz com ele. Entende, Fabíola? Mas só que muitas pessoas fogem dessa verdade essa que me escapa, que seria uma grande mentira. Então dizia Lacan, a verdade é uma grande mentira. Então é importante isso é só um pouco do que nós vamos trabalhar, né, Marcelo, Fabíola, em nosso curso. Eu já aproveito mais uma vez, se inscreva, venha participar, venha aprender conosco psicanálise de uma forma simples, de uma forma coloquial, não de uma forma academicista, mas de uma forma bem simples que todos nós possamos entender e trabalhar a psicanálise. Passo a palavra para Marcelo e se tiver alguma pergunta, pode nos perguntar, né, acerca de alguma coisa. Perfeito, Nós estamos perfeito, José. É isso mesmo. Como a gente já falou um pouquinho, né, no início, e agora tu ratificou de novo, que aqui a gente está fazendo só essa introdução mesmo para o curso, né? No curso a gente vai aprofundar o que é o sintoma para Freud, como que ele foi descobrindo isso, né? Como que ele foi se havendo com a psicanálise, como que ele foi descobrindo, inventando isso que a gente chama de psicanálise, como que Lacan foi percebendo depois dessas questões, e aí a gente sempre traz também o debate para a atualidade, né? Como eu já falei anteriormente, existe um problema hoje na psicologia, na psiquiatria, a gente tem aí não vou dizer que um inimigo por enquanto, mas a gente está vendo aí crescer um monstro, né, chamado psicologia baseada em evidências, que tem lá suas problemáticas também, enfim, que eles vivem de psicanálise, né? Eles falam mais de psicanálise do que de psicologia baseada em evidências, né? Não essa tal psicologia baseada em evidências. Enfim, então é importante estar esclarecendo essas coisas por aqui. A gente já está caminhando aqui para o fim. E é importante a gente sempre se atualizar sobre essas questões, mas, claro, sempre voltando nos clássicos, né? Porque o Freud e Lacan parece que eles não morrem, né? Eu estava lendo algum texto do Marco Leite outro dia aqui pelo Instagram, ou foi uma fala de live, não lembro, mas ele disse que a gente está descobrindo Freud ainda, né? A gente retorna a Freud, aos seus textos, e a gente vai achando coisas novas ainda. A gente vai retornando sobre alguns textos e a gente percebe, cara, isso aqui está atual ainda, né? Isso daqui está aqui no dia de hoje. Tem um texto do Freud de 1890 chamado Tratamento Anímico. E aí o Freud começa a dar esses pequenos passos para dizer que a palavra, muitas vezes, é quem faz com que é o que faz, na verdade, com que as pessoas melhorem, com que esses sintomas eles possam cessar. Aí o Freud ele até escreve nesse texto, bem no início, ele se pergunta, né? O Freud ele foi um grande escritor, né? Ele muitas vezes era seu próprio carrasco, e aí ele se pergunta, tá, mas vocês podem estar pensando aí, tá, mas como é que a gente na verdade, ele fala que as pessoas, né, os leitores leigos, podem achar estranho
como que as pessoas conseguem se curar de problemas da alma, né? Ele coloca lá a alma, que é Seele em alemão, mas que não é essa alma, né, da religião, é uma alma relacionada a esse anímico, né? A algo que está para além do físico, né, para algo metafísico. E aí ele se pergunta, né, vocês podem estar dizendo, mas como é que o médico, né, ouvindo essas palavras ou dizendo algo para o paciente vai fazer com que esse sintoma ou com que essa patologia possa cessar? Enfim, aí o Freud escreve, vai escrevendo um texto muito lindo, né, que é esse texto do tratamento anímico, falando sobre essa questão dessa primazia que a palavra tem dentro do tratamento, né? Tanto que depois o próprio Freud vai dizer que a psicanálise é a cura pela fala, né? Por mais que muitas vezes dentro dessa fala, dessa linguagem, que você possa mancar, né? Tem os atos falhos, os xixes, os sonhos que você leva para análise também. E essa fala, narrar esse sofrimento, ele te ajuda a não exatamente superar, mas te ajuda a elaborar, né? O Freud falava que o que não se elabora se repete em ato. Por isso a compulsão à repetição, né? Você tem Isso. um sintoma ali que você manca, sei lá, 10 anos, mas você não consegue descobrir por que você não consegue terminar algo que você acabou fazendo todo no planejamento, né? Você começa algo e nunca termina, você sempre para no meio do caminho, né? Eu tenho uma paciente que ela tá mais ou menos nesse dilema. Ela disse para mim, tudo que eu começo eu não termino, né? Eu fico pela metade, eu não consigo. Então, assim, a gente vai descobrindo essas coisas, esses sintomas que são relatados para a gente, eles têm uma raiz que nem sempre a gente consegue achar de fato, mas a gente vai achando ali mais ou menos onde isso pode ter começado, como que a pessoa se relaciona com isso, porque como a gente falou anteriormente, a pessoa ela goza nisso, né? Tem um prazer nessa problemática que ela traz pra gente. Então a gente vai engateando com essa pessoa também para tentar descobrir dentro desse processo o que faz ela mancar, né? Qual que é essa pedra no caminho. Então é importante que a gente vá entendendo esses conceitos, principalmente para quem tem essa curiosidade na psicanálise, né? Saber um pouquinho mais como que o psicanalista trabalha, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente não faz, que é importante também estar sempre pontuando essas coisas, para que de fato, quando a gente possa se propor a ocupar esse lugar de analista, de psicanalista, que a gente de fato consiga entender como que pode ocorrer essa dinâmica, né? Não é como vai ocorrer, mas como pode ocorrer, porque a gente nunca sabe o que de fato vai ser trazido para a gente ali. Então, um dos grandes problemas contemporâneos que eu tenho visto dentro da psicologia, principalmente, é essa questão desse questionamento em relação àquilo que o sujeito traz para mim, né? Porque não é porque o José Aldo trouxe determinados sintomas ali para mim que ele tem determinada patologia, né? Porque ele de fato se encontra em um sofrimento do qual, por exemplo, ele vai precisar de uma medicação para sair, né? Tipo, tem alguns alunos meus que me procuraram falando sobre esses pacientes, né? Ele falou assim, mas tu acha que a gente já deve encaminhar para o psiquiatra? Não acho que ele precisa de medicação? E eu sempre falo, não, calma, escuta o paciente, o que ele tem para dizer. Né? Você fez 2 sessões e você está sendo muito equivocado, né? Porque a gente tem que saber até onde de fato aquilo que esse indivíduo traz para a gente é verdade, né? Até onde de fato aquilo que ele está relatando tem a ver com o desejo dele, né? O José Aldo sempre destaca a frase do George Forbes, né? Você quer o que você deseja? Isso. Você tem que saber se até onde aquilo não é uma fantasia de fato. Você tem que estabelecer aquela queixa, tentar transformar numa demanda, por mais que a gente tenha um tempo muito pequeno, por exemplo, nos estágios, coisa de 3, 4 meses. Então, assim, tem toda uma implicação dentro desse processo, do qual a gente não pode tomar um partido e dizer assim, não, você tem depressão, vou te chamar um psiquiatra, né? Vou fazer um relatório aqui que você precisa de medicação, vou aplicar um teste e tal. Então, existe toda essa problemática dentro da psicologia atualmente, do qual sou muito crítico, enfim, eu acho que o que a psicanálise tem que fazer e o que tem feito, na verdade, desde a sua fundação com Sigmund Freud, atravessar esses campos para dizer, ou pelo menos para fazer com que eles possam refletir cada vez mais, né? A psicanálise,
Eu acho que quando a gente pega essas áreas gerais que tentam interpretar o ser humano, né, a psicanálise também pode ser uma hermenêutica, ela é esse real que atravessa essas áreas para fazer com que a gente possa se questionar cada vez mais e que a gente não fique tão engessado, principalmente quando a gente olha para um outro sujeito, né, para um outro ser humano, para que a gente não possa não se implicar com aquilo que ele traz para a gente, mas que a gente possa, de fato, fazer com que essa pessoa entenda que, de repente, o maior problema dentro disso que ele está enfrentando é ele mesmo, né? Não são as pessoas nem as situações que muitas vezes ele acaba culpando. Muito importante, Marcelo. Você me fez lembrar Sócrates. Eu me lembrei agora do Freud socrático. Freud que ainda não era freudiano. Isso me rememora aquela velha frase de Sócrates. Um contexto bem simplista, coloquial, nós podemos ter, através da análise, conhecer-te a ti mesmo. O que é conhecer-te a ti mesmo? É voltar para dentro de você mesmo. Não é? Porque quanto mais o sujeito reconhece, quanto mais o sujeito consegue analisar aquilo que lhe falta, aquilo que lhe escapa, quanto mais ele consegue compreender melhor isso que lhe escapa, certo? Quanto mais ele consegue compreender isso que lhe escapa, isso que o faz sofrer, que ele não sabe, porque o inconsciente é um saber não sabido, o inconsciente é um saber não sabido, e quanto mais o sujeito compreende isso que lhe escapa, melhor ele fará as pazes consigo mesmo, né? E aí, hoje eu me lembrei também, você falando aí, me veio à mente aqui a questão que hoje as pessoas também, muitos não buscam análise, porque há uma medicalização daquele trabalho esse tema, viu, Fabíola? A medicalização da angústia. Porque as pessoas hoje, numa sociedade mediática, nessa sociedade contemporânea, mediática, que sofre da síndrome de Harry Potter, tudo num toque de mágica, né? É uma sociedade que não sabe lidar com a falta, com a perda, e que não tem tempo para falar, porque nós vivemos o curto-circuito da palavra, como dizia Jorge Forbes, e como dizia Jacques Lamillère, a época do outro que não existe. Então eu vou falar com o meu analista, para quê? Vai me dar um comprimido aí. Né? Dar um comprimido. Mas nós somos seres falantes. Então, a própria sociologia, o próprio Aristóteles, filósofo Aristóteles, ele dizia que o homem é um animal social. E aí Freud, quando Freud foi aquela pessoa que conseguiu escutar, que se calou diante dos outros para escutar. Né? Porque o gozo, vamos pensar de uma maneira assim, o gozo, ele é silencioso, mas o sintoma, ele é falador. Por isso o sintoma, ele é uma fumaça. Ele é uma fumaça e o fogo é o próprio sujeito. E é preciso falar sobre aquilo da qual você está atravessado. É preciso, quanto mais você vai falando acerca de você, quanto mais você vai tendo conhecimento desse mal-estar, você vai melhorando a vida. Por isso, muitas vezes, numa primeira sessão de análise, muitas vezes, quando o paciente chega angustiado, chorando e desesperado, e aí, quando ele começa a falar, você percebe que ele está melhor, ele está ali mais livre. E a gente ouve paciente assim, já ouvi muito paciente. Eu estava tão angustiado, estava tão sofrendo tão grande, mas depois que eu cheguei aqui, sentei e falei com você, parece que tudo foi embora. E aí ele diz, mas eu tenho medo de quando chegar em casa isso voltar. Olha o poder que tem a fala. Falar cura, falar, né, é importante. A pessoa parece que chega carregando muitas coisas nas costas e parece que quando ele chega no consultório ele joga tudo. Por isso Lacan vai dizer que o analista muitas vezes funciona como uma lixeira. Fica recebendo todo esse estudo do outro. Né? E aí ele sai dali
estou melhor. Eu falei, estou me sentindo tão bem. Se eu soubesse que era assim, eu já tinha vindo muito tempo fazer análise. Entende? E às vezes também não é nenhuma análise. Às vezes apenas só quer se desvaziar desse mal-estar, tirar isso das coisas, e encontrou alguém que o escutou. Como Freud escutou as histéricas, escutou as mulheres, escutou o sintoma. Não é interessante, né? É muito interessante. E eu me lembrei agora aqui, na frase de Lacan, que ele disse o sintoma, que nós estamos muito presos a isso. O sintoma não vem do passado, mas está no presente. Que a gente estamos muito presos ao passado. Me conta teu passado, como tu foi e tal. Achando algo lá para poder... então... Aí é uma desculpabilidade do jeito. Marcelo. Aí o Marcelo disse, então a culpa de tudo isso não é minha. Eu sou assim por causa de papai, por causa de mamãe, por causa de titi, por causa de tudo que eu atravessei na minha vida. Aí Marcelo chega para mim e diz, rapaz, eu procurei um psicólogo, um psicanalista, e ele me disse, tudo que eu tenho passado na minha vida é por causa disso, disso, disso. Ou seja, o outro que é responsável, porque eu não sou responsável. E aí é que é o choque na psicanálise. Porque na condição de sujeito, o sujeito é responsável pelo seu mal-estar. Então, gente, o sintoma é isso. O sintoma, ele está relacionado com o saber inconsciente. Porque o sintoma, ele é um significante. Ele é um significante porque o sujeito diz sua verdade sem saber o que está dizendo. Ele fala sem saber o que está dizendo. Me lembrei de Lacan quando ele diz também que tu pode entender o que tu falou, mas nunca saberá o que o outro escutou. É algo que nos escapa, porque quando nós falamos para além de nós mesmos. E nós não damos conta disso, do que nós falamos. Não é? E aí que é importante a análise. Então, gente, isso e o sintoma é esse mal-estar, essa pedra no meio do caminho, é isso que me faz sofrer, é isso que me dá náusea, mal-estar, mas é preciso também eu querer buscar um analista. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma medicalização da angústia, onde as pessoas não querem se haver com o seu sintoma, não querem se haver com o seu mal-estar. E aí eu vou para o analista? Não, eu vou tomar uma cerveja, vou tomar um remédio, e hoje muitas vezes se automedicar. Não estamos falando que não é importante remédio, dependendo do que você vem passando. For uma paranoia, uma esquizofrenia, uma depressão muito crônica, tudo bem. Mas assim mesmo, é importante você continue o medicamento buscando a ajuda de um analista, de um psicólogo, uma pessoa da qual você tem transferência. Mas é importante que a psiquiatria e a psicanálise eles não estão separados. Eles estão juntos. Eu atendo paciente que vem psiquiatra, e aí eu pergunto, você toma algum remédio? Ele passa, ele me mostra, diz tudinho, eu vou olhar. Porque é importante também que, mesmo que o psicanalista não tenha medicamento, mas é importante também que ele conheça um pouco sobre medicação. Não é que ele vai dar, mas ele tem que saber qual a medicação que o seu paciente toma, qual os efeitos, para você também se localizar. Então, gente, você que está gostando dessa nossa live, as faces do sintoma, isso é só um breve, né? Um breve, o que dá vai vir. Eu vou deixar aqui mais uma coisa aqui, Matheus, para citar mais ainda. Nós vamos estudar o sintoma, o que vem por aí. O sintoma e o pátio, o que vem por aí. O sintoma, verdade. O que vem por aí, o sentido do sintoma, porque o sintoma tem um sentido. O que vem por aí, esse sintoma que nós já falamos aqui, o sintoma, compulsão, que é esse lucro do sintoma, essa compulsão, a repetição, esse sintoma que me faz repetir e que me faz mancar o resto da vida e acreditando eu que saí dali. E aí aquela velha história. Por que eu procuro... Eu me lembrei do caso de uma mulher que ela, analisando, que ela tinha raiva de alcoólatra. E aí por que tem raiva de alcoólatra?
porque meu pai é alcoólatra, ele é alcoólatra, batia, nos fazia mal. E aí, interessante. Você tem tanta raiva de alcoólatra que estão na maior alcoólatra, só bebedor de cachaça. Entende, Fred? Então, tanto raiva disso, mas eu só encontro, cada namorado meu é beberrão. Isso porque eu odeio. Né? Eu tenho raiva. Né? É interessante isso. E aí nós vamos falar também sobre o bem dizer do sintoma. Esse sintoma, esse bem dizer, esse lucro sintomático, o lucro do sintoma. Então, gente, aqui é só uma préviazinha do que vai acontecer no nosso curso, as fases do sintoma. Se você estiver interessado em estudar conosco, nos procure o Marcelo, procure a Fabiola. Iremos começar agora no dia 28. Eu quero também deixar aqui, se você estiver passando por algo disfuncional, algo que não vai bem da sua vida, procure um analista. Procure uma pessoa para trabalhar isso. Não coloque debaixo do tapete. É importante trabalhar essas questões. Por exemplo, pequenos picos de ansiedade. A vida da pessoa está com ansiedade, ela vai até o momento que transcorre para a síndrome do pânico. Né? Então, não deixe agravar esse sintoma. Trabalhe, busque ajuda. Porque nós sempre falando isso. As pessoas, não é louco quem busca um psicólogo, um psicanalista, mas pode ficar que não o busca. Né? Porque assim como nós tratamos da nossa saúde física, é importante nós tratarmos de nossa saúde psíquica, porque ela é tão importante quanto a saúde física. Porque 90% de todo o nosso adoecimento corporal é psicológico, né? Psicossomático. Então é importante também nós trabalharmos isso, em vez de estar medicalizando a nossa angústia, o nosso mal-estar, com medicamentos, ou com placebo, ou com anestesia de bebida, etc, etc. Uma forma de fugir da realidade, uma forma de não aceitar a realidade como ela é. Vamos saber fazer com esse mal-estar, saber fazer com o nosso sintoma. Né? Então, isso é importante. Fabiola, alguma coisa? É isso aí. Assina A embaixo. gente chegou nas considerações finais, só as despedidas agora e o convite para quem está por aqui fazer a inscrição para participar do curso agora sábado. Sim. Marcelo, sinta-se à vontade. Perfeito. É isso mesmo. Primeiramente, agradeço novamente o convite. Como eu já falei e vou repetir, né? A gente já tem aí mais de 2 anos nessa estrada. Vocês com Além do Divã, nós 3 com os cursos. Então já é uma longa caminhada que eu me orgulho de fazer parte, porque se a gente já pega aí todos os cursos que a gente fez, a gente tem quase que 1.000 horas aí de aula, né? Cursos de sintoma, introdução à clínica psicanalítica de Freud, de Lacan, curso de neurose, de psicose, enfim, várias Reversão. outras. Pois é. Então, foi muito bom novamente fazer parte. É sempre bom conversar um pouquinho aqui. Enfim, tem muito assunto ainda, tem muita coisa para se falar. Isso daqui foi uma pequena introdução mesmo ao que a gente quer e a proposta que a gente tem para o curso. Então, quem se sentir interessado, procura a Fabiola, José Aldo, me procura também para a gente fazer essa inscrição. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente manda materiais exclusivos, né? Eu seleciono artigos que fazem jus ao tema, né? Artigos que complementam o que o José Aldo traz para a gente. Vez em outra, faço algum resumo e mando lá pelo grupo também para ajudar, né? E a gente está sempre por aqui para tirar as dúvidas, para fazer com que vocês entendam um pouco mais de psicanálise. A gente também, como eu sempre comento com o José Aldo, a gente está em construção, está sempre lendo, né? A gente não sabe de nada, a gente constrói com vocês também. Então, quem estiver interessado, seja bem-vindo, né? Fique à vontade para vir com a gente nesse percurso. E agradeço novamente a Fabiola, José Aldo, e vamos continuar nesse percurso aí que ainda tem muita coisa por vir. Eu quero agradecer a todos os participantes que fizeram presente até agora, né? Que suportaram até agora estar conosco, né? Agradeço daqueles que compareceram, daqueles que ainda não apareceram. Você que está interessado em fazer nosso curso e quer aprender mais
psicanálise de uma forma simples, coloquial, nos procure. E você também está passando por algum mal-estar, né? Se algo te incomoda, nos busque, né? Nós temos o Marcelo, a Pílula, eu, tenho um consultório aqui em Chapadinha, atendo aqui em Chapadinha, na rua Gustavo Barbosa, ao lado do prédio da Clínica Doutor Israel, né? A última sala. Nos procure pelo WhatsApp. Então, é importante que nós, é importante muitas vezes, Marcelo, eu acho para terminar, porque o sintoma é uma pedra no meio do caminho. Mas essa pedra pode se tornar grande demais a ponto desse sujeito não conseguir mais carregar. E a proposta da análise, vamos pensar, é desintegrar essa pedra. Não é nem curá-lo, mas é desintegrar essa pedra para que ela se torne pequeno, para que eu possa caber dentro do meu bolso, para que eu possa viver livre e feliz e melhor comigo mesmo e com todos que estão à minha volta. Então, por isso que é importante trabalhar essas questões. Então, quanto mais, quero agradecer a Fabíola, muito obrigado por estar sempre comigo, quero agradecer a todos vocês, né? O Marcelo, é uma honra estar com ele, eu admiro muito o rapaz novo, com toda sabedoria, é o Freud, né, que eu chamo, é o Freud. Eu estou como o Breuer e ele está como o Freud, né? Novinho. E é uma honra, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Espero que nós possamos, juntamente eu e você e a Fabíola, que já está com 2 anos que nós estamos juntos. E eu só tenho a dizer, só tenho a agradecer e parabéns, né, pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo. A Fabíola também vem fazendo um belíssimo trabalho. E lembrando aqui, viu, Marcelo, que a Fabíola daqui um dia é uma filósofa. Né? Eu vi que ela tinha postado. Parabéns para ela, quero dar parabéns, né? Obrigada. Parabéns para a Fabíola. Parabéns, Fabíola. Continue avançando. É isso aí, gente. Muito obrigado. Exige, né? Um pouquinho de filosofia. E é isso aí. Eu estou pensando também, eu estou me enveredando para um mestrado, estou analisando aí, e quem sabe, né? Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Nos procure, né, no nosso telefone particular, no nosso grupo. E uma belíssima quarta-feira a todos, uma belíssima noite e paz para todos nós. Obrigado, Fabíola. Agora posso falar para a Fabíola. Então, pessoal, essa foi uma excelente live que a gente teve hoje, falando sobre o curso. E para mais, a gente aguarda vocês sábado, às 19 horas. Nos procurem, nos busquem, ainda tem vagas em aberto. Essas vagas já é para vocês, a gente está aguardando vocês. Nos procurem, e você vai ser agregado com muito carinho ao nosso grupo de estudo. José Aldo ministrando os cursos. E terminando esse... Boa noite, Patrícia. Boa noite. Terminando esse, a gente já tem propostas para novos cursos e você pode estar acompanhando todos os cursos que são ofertados aqui pelo grupo. Exatamente. Boa noite a todos e a gente aguarda vocês sábado. E até a próxima semana aqui no Além do Divã. Obrigado, Marcelo, pela disponibilidade. A gente já até passou um pouquinho da hora, mas o programa estava bom. Não tem problema não. O diálogo entre vocês dois estava excelente. E quarta-feira a gente está por aqui. Sábado a gente inicia o curso. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Um abraço a todos. Até mais. Carinho. Tá? Durmam bem. Até mais. Boa noite.